A Companhia da Polícia Militar Independente da cidade de São Francisco realizou na noite de ontem, segunda-feira, o lançamento da Semana de Operações Policiais, que visam prevenir a criminalidade violenta e crimes contra o patrimônio, violação às leis de trânsito e crimes sexuais, além de aumentar a visibilidade e a supremacia da Força da Polícia Militar de Minas. A tenente Fernanda, lotada na PM daquela cidade, tem mais explicações.